Vamos falar sobre comunicação, uma das habilidades mais requeridas para diversos cargos diferentes aqui no mercado australiano? Pois bem, essa semana eu tive uma sessão de mentoria e a gente estava conversando um pouquinho em relação a esse requisito, né, que é muito grande, que é essa habilidade de comunicação. E aí eu trouxe uma coisa para alguns dos meus mentorados que eu acredito que possa te ajudar também, porque eu sei que isso é uma das coisas que mais barra as pessoas de aplicarem para vagas, né? Porque às vezes tá batendo tudo, ou tá batendo a maioria das coisas. Mas quando chega no quesito comunicação, bate aquela insegurança. Isso tudo já começa, gente, pelo fato da gente não falar a língua local. E, oi, amor, o que foi? Meu gatinho desistiu de participar do vídeo. Espero que seu ratão não esteja aqui. Então, o fato da gente não ter, né, ser nativo da língua inglesa, obviamente gera uma insegurança que para muita gente é o suficiente para nem aplicar. E aí entra numa das coisas que eu sempre falo, inclusive tenho mais vídeos falando sobre isso aqui no perfil, que é a questão de entender que nem todas as vagas, nem todos os cargos vão precisar que a gente fale inglês com clientes externos ou que a gente tenha que lidar com um time abaixo da gente, tudo, e por isso a gente não precisa de ter aquele inglês, né? Às vezes, só de conseguir se comunicar ali com a sua equipe, que geralmente quem mora aqui na Austrália sabe que é bem assim. A partir do momento que você começa a conversar com uma mesma pessoa, seja ela nativa do inglês ou nativa de outra língua com sotaque carregado, você acaba ficando familiarizado com o inglês daquela pessoa e aí você consegue fazer o seu trabalho bem feito. Inclusive, tem um vídeo aqui, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, que eu falo exatamente do fato de que, às vezes, alguns cargos operacionais exigem mais inglês do que, às vezes, alguns cargos profissionais. Um exemplo pessoal seria eu quando trabalhei como garçonete. Então, garçonete é uma pessoa que é a cara do restaurante, é a cara da empresa. E trabalhei já, por exemplo, no time de design de uma empresa de engenharia, que eu trabalho só com o computador e com a minha equipe. Então, isso já mostra que nem sempre o fato de não ter o inglês muito maravilhoso é um impeditivo para conseguir um emprego, porque às vezes a gente tá já no emprego que a gente já tem que usar a nossa comunicação e que muitas vezes a gente é a cara daquela empresa. Às vezes um vendedor de uma loja ou uma pessoa que trabalha com o público, recebendo as pessoas num restaurante, coisas nesse sentido. E aí tá, a gente entra nessa questão do inglês. Eu sei que para muita gente o inglês foi o motivo principal, inclusive, de vir para a Austrália. E, ao mesmo tempo, eu conheci muitas pessoas aqui na Austrália também que, às vezes, moraram aqui por anos e anos e anos e não desenvolveram a língua porque, infelizmente, nunca conseguiram estar realmente imersos. Por que isso acontece? Obviamente que a gente vai sempre tender a buscar segurança, né? Então, às vezes, você está trabalhando no emprego operacional que tem outros brasileiros e aí você fala, quer saber? Vou fazer mais amizade. A gente já é quase que atraído por outros brasileiros, que é como assim, essa pessoa entende o que eu penso, entende os meus perrengues, então é comum a gente já ser atraído. Tem pessoas que são muito determinadas e que falam, não vou lidar, não vou ter amizade, não vou ter nada com nenhum brasileiro no meu primeiro ano de intercâmbio, durante o intercâmbio inteiro e tal. E tem outras pessoas normais, assim como eu e você, que às vezes falam, não, é a vida, a gente já tá longe de casa, já tá longe dos amigos, tá longe da família. Eu fiz um ou outro amigo brasileiro na escola, às vezes no trabalho, às vezes moro com algum, e eu não vou deixar de estar com eles por conta de inglês, porque perrengue eu já tô passando bastante. E a questão é que muitas vezes o que a gente percebe ao longo do tempo é que se a gente não se colocar mais no inglês, o inglês também não vai evoluir. E aí chega essa barreira da comunicação, que é assim, peraí, tá, tudo bem, entendi que para eu poder melhorar o meu inglês eu vou ter que me colocar em trabalhos, em empregos, em situações que eu vou usar mais o inglês e que trabalhar na minha área seria uma ótima oportunidade, por exemplo, para melhorar o meu inglês técnico. Se eu quiser ficar na Austrália, ou até se eu quiser voltar para o Brasil e voltar com o inglês técnico, porque às vezes aquele inglês de rua não vai ser o que vai fazer um fator diferencial para eu conseguir um bom emprego quando eu voltar.
E, além do mais, se eu ficar 2, 3, 4 anos fora da minha área, às vezes quando eu chegar no Brasil, eu tenho mais tempo fora da área do que tempo que eu usei para me graduar, por exemplo, tempo de experiência anterior antes de vir para a Austrália. Então, quero entrar na minha área, quero melhorar o meu inglês, quero aprender esse tal desse inglês técnico, porém, quando vou aplicar, barra aí nessa questão da comunicação. E aí, eu vou trazer aqui para você o que eu falei com os meus mentorados, já falei diversas vezes por lá, no Instagram, e que é exatamente o que eu acredito, tá? Que é o seguinte, às vezes as empresas vão colocar lá essa comunicação, mas eles não estão automaticamente falando do seu nível de inglês. Até porque quem está oferecendo as vagas ali, não está oferecendo pensando que pessoas não nativas vão aplicar. Eles estão oferecendo vagas. E muitas pessoas que aplicam, sei lá, talvez, eu estou falando da minha bolha, dos empregos que eu já tive, mas eu já vi mais gente nativa do inglês nos trabalhos profissionais que eu trabalhei do que pessoas não nativas, tá? Apesar de, por exemplo, em Sydney, que tem muita gente de outros lugares, ter muitos gringos e muitos não nativos. Aqui, nessa cidade que eu estou agora, que é uma cidade regional, na empresa que eu tô, tem muita gente que não é australiano, mas que é nativo da língua inglesa. Então, tem, por exemplo, eu tô trabalhando com 15 Irish. 15. Porque eles vêm com aquele visto de Work and Holiday Visa, ou Working Holiday Visa, um desses dois, e acabam pegando esse emprego nessa empresa minha, porque é de um Irish também, e depois eles não querem ir embora e fica lá quietinho trabalhando com a empresa. Então, o que eu diria em relação a esse quesito comunicação? Se você pensar no Brasil, você conhece lá no Brasil um brasileiro nativo do português e que não tem uma ótima comunicação? Conhece ou não conhece? Agora vamos lá, você conhece algum brasileiro nativo do português que se comunica muito bem? Aí vamos pensar em outra coisa, tá? Você conhece algum nativo do português brasileiro que mora lá no Brasil e que talvez não tenha um vocabulário muito vasto? Talvez uma pessoa que às vezes não foi estudada, ou às vezes mais simples e tudo, que não tem um grande vocabulário, mas ainda assim se comunica bem? E pessoas que às vezes têm um vocabulário, assim, maravilhoso, aquela pessoa que às vezes é professor de uma universidade, alguma coisa, e mesmo tendo muito vocabulário, usando palavras rebuscadas, ainda assim não se comunica bem. Pois bem, por que eu tô falando disso, tá? Obviamente que quanto melhor for o seu vocabulário, maiores são as chances de você se comunicar melhor em termos de ter mais vocabulário para se expressar. Então, se você tá com inglês aí intermediário, consegue se comunicar e tudo, você vai se deparar com diversos momentos em que você quer falar uma coisa e existe uma palavra que reduziria uma frase inteira. Mas, como você não sabe essa palavra, ou você esqueceu naquele momento, você tem que dar uma volta inteira para passar a mensagem. Agora, o que você vai ver também é que existe uma forma de você, por exemplo, mesmo tendo este vocabulário um pouco limitado, mesmo às vezes tendo que dar uma voltinha aí para poder falar uma frase que poderia ser resumida em 1, 2, 3 palavras, você consegue passar a mensagem. E aí, quando a gente vai falar de comunicação, muitas vezes as empresas elas não estão falando em comunicação em termos de nível de inglês, mas de você conseguir passar a sua mensagem claramente. E existem motivos pelo qual eles colocam isso, tá? Em alguns casos, pode ser que é porque eles precisam que você converse com o cliente, ou com, sei lá, pessoas seniors, alguma coisa nesse sentido. E aí pode ser que precisa dessa comunicação para falar com o cliente, e isso você vai entender na descrição da vaga, porque não vai estar escrito apenas isso, obviamente, né? Então vai ter outras tarefas lá na descrição da vaga que vão te mostrar e vai deixar bem claro para você o que eles querem com essa tal dessa sua comunicação. Agora, existem também, obviamente, empresas que vão colocar essa questão da comunicação ali, porque, gente, vocês já trabalharam, já estudaram, ou já tiveram, às vezes, um professor que não se comunica bem,
que é grosseiro, que não explica, que não conversa, que não tem uma boa comunicação. Isso é um problema para as empresas. E aqui na Austrália, quando você entra no mercado profissional, você vai ver que a galera é muito easygoing. Tipo, é todo mundo muito tranquilo, assim. As pessoas gostam desse ambiente tranquilo, desse ambiente, inclusive, que nem apresenta muita hierarquia. Se você for trabalhar numa empresa profissional aqui na Austrália, você vai ver que eles não gostam muito de hierarquia, eles gostam de ouvir todo mundo, mesmo que você é um funcionário que está entrando agora, com o seu inglês mais ou menos, eles vão querer ouvir a sua opinião, ouvir o que você tem para poder oferecer ali. E você vai conversar quase que de igual para igual, ou de igual para igual, eu diria, com os gerentes, com os diretores, com o CEO da empresa, ou com o dono da empresa e tudo. É normal aqui. Então, quando eles falam em comunicação, muitas vezes as empresas só estão tentando evitar que tenha gente cuzona, que tenha gente desagradável, que tenha gente que não se misture com o time, que não consiga conviver, que não consiga apresentar uma ideia sem ser rude com o outro ou sem ser desagradável com o outro. Então, é comum, por exemplo, eles colocarem essa questão da comunicação apenas por isso. Tipo, olha, eu quero uma pessoa que consiga entrar aqui e consiga passar a mensagem, conversar, se explicar, comunicar com a galera aqui de dentro. Existe, obviamente, casos em que eles precisam de uma pessoa que tem uma ótima comunicação, porque essa pessoa vai falar com clientes externos, vai ter uma equipe abaixo e tudo. E aí, você vai ver isso em outras tarefas dentro da descrição do trabalho. Se você não está confortável com o seu inglês para chegar nesse nível de liderar um time, por exemplo, essa talvez não vai ser uma vaga no seu nível, ou talvez pode até ser no seu nível, mas não vai ser a melhor vaga para você aplicar, porque simplesmente esse vai ser o seu dia a dia dentro de uma empresa. Então, essa é a hora que você vai falar, beleza, acho que neste momento eu não estou confortável para trabalhar nessa posição. Significa que você não tem o inglês suficiente para essa posição? Às vezes não. Às vezes você vai ter que fazer a entrevista e deixar a empresa perceber o seu inglês para eles verem se eles gostariam de uma pessoa, se o seu inglês está suficiente ou não. Porque tenha certeza, tá? Se a empresa achar que o seu inglês não é o suficiente para aquele cargo, eles não vão te contratar. Então, fazer uma entrevista pode ser, às vezes, só uma forma de treinamento para uma próxima empresa que a empresa julgue o seu inglês e a sua comunicação exatamente o que eles precisam para uma nova empresa. Agora, você pode falar assim, Carol, tudo bem, entendi que comunicação nem sempre significa ter um inglês maravilhoso, mas sim passar a minha mensagem com o nível que eu tenho, seja ele intermediário, upper intermediate ou avançado, enfim. Agora, e se eu não tenho inglês técnico e preciso melhorar esse inglês, não estou confortável nem para fazer entrevista, porque não sei me explicar, não sei defender direito, né? Falar sobre a minha carreira, e isso me deixa muito desconfortável. Nesse caso, o ideal mesmo é que você monte um plano de estudos pensando no seu inglês técnico. Hoje em dia a gente tem o ChatGPT, tem vários aplicativos como um que eu já indiquei 1000 vezes aqui, que é o Elsa, que dá para você tanto treinar no aplicativo o seu nível de inglês, quanto criar um study set, que eles falam por lá. Terá no futuro breve o PPE, que é o Projeto Professional English, é um projeto que eu criei, que agora está dentro da mentoria, só para o pessoal que é mentorado, mas se você tem vontade de fazer também, eu vou deixar um formulário aqui embaixo, só para você falar que você tem interesse, e assim que estiver disponível para todo mundo, você pode entender todas as informações e ver se isso serviria para você. Então, formas de estudar e de melhorar o seu inglês técnico, você vai encontrar. Agora, uma coisa que não pode deixar de ficar no seu radar é que o seu inglês técnico mesmo, ele vai só ficar muito, muito, muito bom trabalhando.